Meus queridos, muitos de vocês não alcançaram a nota desejada nesse semestre. Mas não esquente não, porque vocês estão tendo aqui uma nova chance, uma chance de recuperar esse conteúdo. Então eu quero bastante tranquilidade de vocês, fique atento, porque nós vamos fazer a revisão para vocês compreenderem direitinho esse assunto. Vamos lá na tela de vocês para a gente não perder tempo, tá bom? 15.1 nós falamos sobre recuperação, a recuperação da unidade 1. A recuperação fala sobre esses primeiros povos da América, a pré-história brasileira, os hebreus, fenícios, persas, o Império Egípcio, a Grécia Antiga e herança cultural grega e até chegarmos à Roma Antiga. Esses serão assuntos para sua recuperação, para você estudar. E a gente começa aí na aula 3, os primeiros povos da América. Vimos o processo de ocupação, a provável rota do ser humano para a América, as novas descobertas arqueológicas na América e a teoria transoceânica. E a gente começa aí. Quais são as rotas? Como o homem chegou na América? Seria pelo Estreito de Bering ou seria por essa Malaio-Polinésia, por essa região transoceânica? Essa teoria Malaio-Polinésia, que ele viria andando aqui e viria em embarcações parando nas ilhas até chegar na América. Os arqueólogos perceberam que a única espécie humana que existiu na América foi o Homo sapiens. Existiu o Neandertal? Não. Existiu o Homem habilis? Não. Existiu o Homo erectus? Não. Foi só o Homo sapiens, a única espécie de hominídeos. Há muitas dúvidas sobre a origem dos primeiros habitantes da América. O homem moderno migrou para a América depois de ter desenvolvido na África, na Ásia e na Europa. Então ele se desenvolveu lá, passou por um processo evolutivo e depois ele migrou, ou por aqui ou por aqui. Tanto é que existem essas duas teorias, uma é do Estreito de Bering e outra é essa teoria transoceânica. Então, professor, quais são essas duas teorias? Vamos lá. Uma é do Estreito de Bering, que ele teria vindo pela América do Norte, e a outra seria a teoria transoceânica, que ele teria chegado aqui na América do Sul muito antes de que na América do Norte. Duas teorias. E a pré-história brasileira? A pré-história brasileira é formada por sítios arqueológicos. Nós tivemos a Luzia, o mais antigo fóssil da América, que é achado aqui no Brasil. Nós temos os sambaquis, que são aquelas montanhas de restos deixados por esses povos. E nós temos também a ocupação da Amazônia. A ocupação da Amazônia, que ela é característica muito aqui pela terra preta, que é achada aqui nos sítios arqueológicos. Aqui, ó, terra preta na Amazônia. Seus sítios, tensos das ilhas de Marajó, os megalíticos de Calçoane, estão trazendo novas luzes em relação à história indígena na floresta tropical. Boqueirão de Pedra Furada, no Piauí, considerado pela Unesco um dos patrimônios culturais da humanidade. Lembra que nós falamos sobre a Aniede Quidon, que é de lá dessa região. Santa Helena, Mato Grosso, possui a datação de 23 mil anos antes do presente. Olha aí, Santa Helena. Lapa Vermelha, em Minas Gerais, foi neste local que foi descoberto o crânio de Luzia, considerada a primeira mulher. E os sambaquis, que estão na parte litorânea, mas principalmente no litoral do Rio de Janeiro a Santa Catarina, se encontram os sambaquis. E falando de Luzia, olha aí ela, a reconstituição do crânio de Luzia. Nós temos aí o Walter Neves, nos apresentou essa reconstituição, mas a Luzia é o fóssil mais antigo, com cerca de 11.500 anos da América. Só que o que chama Luzia não é só a idade da Luzia, mas sim a característica negroide dela. A característica negroide vem levantar a suspeição da migração transoceânica, que os negros chegaram aqui antes dos orientais, as características orientais pelo Estreito de Bering. Só para vocês terem uma ideia de quanto é intrigante o crânio da Luzia. Quanto ela traz de estudos para nós esse crânio. Agora vamos sair da pré-história e vamos entrar na própria história, e a gente já começa a falar sobre esses três povos aí, ó. Hebreus, o chamado povo de Deus, que deu origem a três grandes religiões, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo.
a vocação marítima e a comercial dos fenícios, os fenícios, grandes navegadores, os persas e o grande império do Oriente. Vamos começar aqui com os hebreus. Os hebreus, a migração, perseguição, luta, cativeiro, dispersão fazem parte da história do povo hebreu. Só de cativeiro nós tivemos o cativeiro da Babilônia e tivemos também o cativeiro do Egito, quando eles se tornaram escravos no Egito. E conseguiram preservar sua cultura mesmo vivendo espalhado pelo mundo. Os hebreus, que a grande parte dele vai derivar o povo judeu, que foi espalhado pelo mundo, ele preserva sua cultura judaica. Os hebreus não vão constituir um império, como foram outros povos, mas eles transmitiram ao longo da história algo importantíssimo, que foi o monoteísmo, a figura de Deus. Deus único, Javé, Jeová, Alá, seja lá como ele seja chamado, mas é o Deus único. O filho de Jacó deram origem às 12 tribos formadas o povo hebreu. Lembra lá que existia Isaac, existia Jacó. Isaac vai dar origem a um povo, Jacó a outro povo hebreu. Vamos lá, que a gente tem muito assunto pela frente, porque nós vamos falar desses guerreiros navegadores. Existe a teoria até que os fenícios estiveram aqui na América muitos anos antes de que qualquer outro povo, que é o povo que desenvolve essa navegação e essa conquista e o comércio. Os fenícios são conhecidos como os povos do mar. Isso porque eles foram grandes mercadores marítimos e contribuíram para o desenvolvimento da astronomia. Antes dos vikings, existiam os fenícios. Não possuía terra fértil para a agricultura. Sua economia dependia exclusivamente do comércio e da navegação. E sua religião era uma religião politeísta. Sua expansão fez com que grande parte do alfabeto passasse a ser utilizado, sendo a primeira expressão de uso extensivo dessa arte por parte de uma sociedade. Ou seja, o alfabeto fenício ele vai se espalhar pelo mundo onde eles andavam fazendo comércio. Agora vamos falar de um império, né? Um dos maiores impérios da antiguidade. Vamos falar da expansão dos persas. A expansão da Pérsia somente foi possível graças ao empreendedorismo do imperador que estiveram ao seu poder. Os imperadores persas eram guerreiros, fortes. Esse povo dedicou-se muito ao comércio, fazendo desta atividade sua principal fonte econômica. E a religião dos persas, professor, como era? Os persas eram dualistas. O que é ser dualista? Eles tinham dois deuses aí. O Zoroastro ou o Zaratustra. O profeta e líder espiritual, o criador da religião aí, Zoroastro ou Zaratustra, como era chamado, ele tinha o zoroatrismo e o masdeísmo. Então, por isso que eles eram dualistas. Eles tinham essas duas religiões, o zoroatrismo, criado em homenagem a Zoroastro, Zaratustra, ou madeísmo aí. Eles eram dualistas. O Império Egípcio, a civilização egípcia. Ah, os egípcios, gente. Os egípcios foi uma das civilizações, até hoje, a civilização egípcia ela é um mistério. Porque construir uma pirâmide dessa no meio do deserto com esses blocos de pedra que pesam toneladas até hoje, não tem uma explicação muito convincente. Foi uma das mais importantes civilizações que desenvolveu na região do Crescente Fértil. O Egito vai formar a partir da mistura de diversos povos. Quem são os povos? Se eu perguntar quem são os povos que formam o povo egípcio, nós temos amíticos, os semitas e os núbios. São os que formam a civilização egípcia. Por volta de 4000 a.C., o antigo núcleo dera lugar a pequenas unidades políticas, que eram os nomos. Vamos dizer que esses nomos é como se fossem cidades, governada por um nomarca. Então, cada nome tinha um nomarca. O Egito não era unificado nesse momento. E tinha um rio importantíssimo, que era o rio Nilo. Até hoje é importante o rio Nilo. O rio Nilo é um importante rio da África.
porque o Egito fica na África, é claro, formado a partir da influência de 3 rios primordiais: o rio Nilo Branco, o Nilo Azul e o rio Atibara. Heródoto, grande historiador grego, pai da história, ele já dizia que o Egito é uma dádiva do Nilo. O Egito é uma dádiva do Nilo. Ou seja, o Império Egípcio, a civilização egípcia, só existe porque existe o rio Nilo. Só se tornou um grande reino porque existe o rio Nilo. Por isso que ele é uma dádiva, ele é um presente do Nilo, o Egito. A importância desse rio para o crescimento e consolidação do egípcio enquanto sociedade imperial. Por isso que ele é uma dádiva do Nilo. Lá no Egito se desenvolveu um tipo de escrita. Lembra que o povo da Mesopotâmia desenvolveu um tipo de escrita chamada escrita cuneiforme, que era cravado na argila? No Egito se desenvolveu os hieróglifos. Antes de 3000 a.C., já usava os hieróglifos como escrita, ou seja, em um dos registros mais antigos da história da civilização. Esse tipo de escrita tem um papel monumental e religioso. Enfeitava túmulos, lápides, paredes de palácio. Apenas sacerdotes, membros da nobreza e altos cargos, os escribas conheciam a arte de ler e escrever os sinais sagrados. A escrita. Outro assunto que nós estudamos foi sobre a Grécia. Quem era esse povo grego? Lembrando que nós estamos falando dos povos da antiguidade, tá? Fenícios, hebreus, persas, o Egito, a Grécia, Roma, são todos povos da antiguidade, da Idade Antiga. A organização da sociedade grega, a geografia grega, o conceito grego de beleza, características do grego, períodos gregos aqui, tudo isso é para nós entendermos a sociedade grega. Lembrando que os cidadãos gregos eram chamados de eupátridas, mas os metecos, os escravos, eram cidadãos, e também as mulheres e as crianças não eram cidadãs. Os metecos que eram estrangeiros e os escravos, que a maioria da população ateniense era escrava. A característica deixada pelos gregos, nós vamos perceber ela dentro da democracia. Platão escreve a República, livro de Platão. A língua, o teatro, a ciência, os Jogos Olímpicos, a arte, a literatura, a filosofia. Olha aqui a escola de Atenas. Então, tudo isso são heranças deixadas pelos gregos para a nossa sociedade. Alunos, estão compreendendo aí? Estão compreendendo a aula? Estão ligados aí na aula? Tá, né? Então, período grego aí, ó. A história grega é dividida tradicionalmente, nos seguintes períodos: período micênico homérico, período arcaico, período clássico e período helenístico. Essas são a divisão. O período clássico aqui ele vai ser muito importante, que tem a filosofia, tem a arte, a literatura, e nós temos outros acontecimentos, e o período helenístico vai ser a junção dessas culturas. Por isso que ficou como herança grega, para nós, ficou a filosofia, a ciência, a arte, a religião, a mitologia, a integração da cultura com o Oriente. Na filosofia, nós temos, Atenas foi um palco de desenvolvimento filosófico durante o período clássico da Grécia. Lembra que eu falei do período clássico, do século V a.C.? Sócrates é conhecido como o pai da filosofia. Sócrates, depois ele é seguido por Platão, Aristóteles, mas é Sócrates que ele diz: só sei que nada sei. Conheça-te a ti mesmo. Olha os ensinamentos filosóficos que nos são trazidos. Na matemática, nós tivemos aí Euclides e Arquimedes, que desenvolveram a geometria. A geometria que vocês estudam até hoje, é lá na Grécia que ela surge. Na astronomia, destaca-se
Aristarco e Parco na tentativa de medir o diâmetro da Terra e a distância dos planetas ao Sol e à Lua. Olha, os caras já tentavam fazer coisas que até hoje é difícil, eles tentavam lá na Grécia Antiga. E se não bastasse, ainda faziam arte, e muita arte. Os gregos eram excelentes escultores, buscavam retratar o corpo humano. Os gregos eram apaixonados pelo teatro. As peças eram apresentadas no anfiteatro. Lembra que eu falei que o anfiteatro ele tinha esse formato aqui? As pessoas ficavam sentadas aqui e a pessoa que ficava apresentando aqui falava e a voz propagava nesse anfiteatro, até pelo seu formato côncavo. Uma das formas de estudar a arte grega se dá por meio dos formatos das colunas, que define o estilo de cada uma delas. Então, as colunas gregas definem o estilo dessa construção, da arquitetura grega. E, por fim, nós chegamos a Roma, o Império Romano. A sociedade romana, como ela se organizou, as leis romanas que são estudadas até hoje, a República e o Império Romano. A Roma, ela é dividida aqui, a organização da sociedade em Roma, ela é dividida com tribos sabinos e latinos que chega à região do Lácio, lá na Península Itálica. Roma vai ser fundada em 753, ou seja, século 8 a.C., por 3 povos que se encontravam nessa época, os italiotas, os gregos e os etruscos, que se encontravam nessa época aí. Então, foram os etruscos que instituíram a primeira forma de governo em Roma, a monarquia. Monarquia feita pelos etruscos. A divisão social de Roma ela se dava da seguinte maneira: patrício, cliente, plebeu e escravo. Só que patrícios e plebeus eles vão ser a classe antagônica de Roma. Por isso que eles fizeram leis, várias leis. Primeiramente, o Decêmviro foi encarregado por codificar as leis romanas. A lei das 12 tábuas, a lei da Canuleia, a lei Licínia, lei Orgúnia, lei Hortência, até chegarmos à República Romana, quando o Senado teve grande poder nessa República Romana aí. Vai ser um período que Roma desenvolveu suas instituições sociais e econômicas e expandiu seu território. Só que em 509 foi instaurada a República, ocorrendo grandes lutas sociais, sendo o progresso de expansão que consolidou um modo de produção escravista. Em 494 a.C., a revolta do Monte Sagrado, a plebe passou a ter direito ao tribuno de plebe. E saímos da República e entramos no Império Romano. O Império Romano. O Império Romano é considerado a maior civilização da sociedade ocidental durante 5 séculos. Começou em 27 a.C. e terminou no Ocidente em 476 a.C., porque o Império Romano ainda vai durar mais 1000 anos lá no Oriente. O Império Romano começou com Otaviano Augusto e terminou com Constantino XI, lá no Império Romano do Oriente. O Senado servia para apoiar o poder político do imperador. O Império sucedeu à República Romana. Roma, que era uma cidade-estado, passou a ser governada por um imperador. E o Império Romano ele vai se expandir tanto até sua queda. E essa queda do Império Romano, ela vai se dar só na chegada da Idade Média. E alunos, essa foi a nossa aula de recuperação. Eu espero que vocês consigam recuperar a nota de vocês. Sei que vocês estudaram os slides dessa aula, os textos complementares dessa aula. E agora eu desejo a vocês uma boa prova. E qualquer coisa estaremos por aqui. Até a próxima.